Olá! Já viram a história do policial que em missão perde a vida e depois é transformado num androide? Pois bem, embora essa ideia nada original pareça a história do Robocop, ela serviu de inspiração para um seriado que foi lançado justamente aproveitando esse sucesso, que é Gibão, Policial de Aço, produção da Toei Company, que saiu em 1989 e chegou ao Brasil meio que em tempo recorde, por 1990, através da Rede Manchete, mas por meio da distribuidora Top Tape, embora tenha sido dublada também pelo extinto estúdio Alamo. Sendo o seriado Tokusatsu lançado um ano após o final de Jiraiya, o qual já falei por aqui, quando eu aproveitei o retorno da série lá do Ninja pela Band. Na verdade, a ideia dos produtores, entre eles, não sei se a ideia teria partido do Shotaro Ishinomori, criador dos Kamen Riders, de que eles queriam, na verdade, uma série sobre um ninja policial. Mas, por causa do sucesso de Robocop, resolveram adaptar e transformar a história do policial Naoto Tamura, que acaba topando com um monstro numa chuvarada. Ele resolve eletrocutar o bicho e, por consequência, perde a própria vida. Então o cientista Dr. Kenzo Igarashi resolve pegar o cadáver do Naoto e transformá-lo no Giban. Embora tenha um aspecto mórbido, por assim dizer, já de começo, ao contrário do Metalder, de quem já falei também, o Naoto praticamente é ressuscitado e não tem a aparência do policial que perdeu a vida enfrentando esse monstro. É a criação de uma organização chamada Biolon, que se utiliza de monstros mutantes criados por engenharia genética, chamados de bionoides, que também são apresentados na forma humana quando entram em ação secretamente, mas quando diante do Giban ou de outras pessoas, mostram sua aparência verdadeiramente monstruosa. Semelhante a Metalder, só o cientista acaba falecendo, já que já era bem idoso e a saúde não aguentou, deixando para trás a parente dele, a Ayumi, e o agente lá, o Yanagida, que supervisiona e ajuda de vez em quando, já que nessa base do Dr. Igarashi também tem um computador chamado Boris, como foi chamado aqui no Brasil, o Boy, já que, a exemplo do que acontece, muitos nomes foram adaptados e mudados. O Giban transformado, ele também tem uma arma, que a exemplo do Robocop também tira da perna, uma Maximilian. Ela se desdobra como um revólver e uma espada para despachar os monstros da vez. E ele também tem seus próprios veículos, como o carro Leson, a moto Baikan e a nave Spyras. Não sei como é que ninguém multou ou abordou esses veículos que saíram dessa casa. Na identidade civil, o Naoto trabalha na delegacia de polícia junto com a policial Yoko. É uma policial boa de tiro, nada mandona, embora o Naoto seja subalterno dela. E o Seishi, que é o chefe deles, é um policial convencido, marrento e meio atrapalhado. Já que eu falei do Biolon, esse grupo é comandado pelo Dr. Jean-Marie, e de assistentes tem duas mutantes lá, Marshall e Cannon. Dois mascotes, o Ruby e Monkey, que são os alívios cômicos, e um pouco mais adiante tem a androide Madogarbo, que praticamente oferece bastante resistência ao Giban. Só por curiosidade, o carro Leson do Giban foi criado com base no Ford Pontiac, que é o mesmo modelo
do Kit, da Super Máquina. Quem gosta de seriados oitentistas já conhece. Curioso é que a trilha sonora do Giban também chegou a utilizar alguns trechos instrumentais da trilha do Jaspion. Bom, mais tarde, outra ajuda para o Giban é o robô Halley, que primeiro aparece como criação de um outro cientista a quem ele acaba ajudando e depois sim, é integrado à equipe. O Biolon também tem seus soldados bucha de canhão, que são os soldados mascarados, que dificilmente eram chamados desse jeito. E já que eu falei nos tokusatsu que vieram antes dele, aqui também, a exemplo do que aconteceu com Changeman, existe uma antagonista, que é a Rainha Cosmos, que a aparência dela é de uma mulher, umas roupas meio brancas, prateadas, que na verdade é uma criatura que surgiu por causa do lixo espacial dos homens, que são os restos de foguetes que ficaram orbitando a Terra. É uma personagem tipo a Rames dos Changeman, era tão poderosa que chegava a, sei lá, assim, muita gente sentia raiva dela, porque, afinal, pô, como é que o Giban vai derrotar essa criatura aí? Hã? Tem vários episódios marcantes e até absurdos, como o Monstro do Resfriado, que é aquele que, na forma humana, ele solta um espirrão que contaminava muitas pessoas, em especial as crianças, já que o seriado Tokusatsu em geral é voltado para crianças. Também teve a Fita dos Sonhos, sobre o cientista que criou um aparelho capaz de gravar, é claro, as ondas cerebrais dos devaneios e sonhos. Mas, teve um episódio com participação do Manabu, irmão do Jiraiya, que aqui na dublagem chamaram mesmo de Manabu Yamadi, não Yamashi. Mas usaram uma outra voz. Para incrementar os equipamentos de Giban, ele acabou ganhando o foguete Daedalus, que também serve como canhão para eliminar monstros. E pouco mais adiante, falando em episódios marcantes e até chocantes, teve, por exemplo, a morte de Giban, ao qual a Madogarmo, o monstro lá, acho que era Rhinoroid, que parecia um rinoceronte humanoide, e a Rainha Cosmos confrontam ele e, claro, perde a vida, depois de ter um braço cortado. Alguns episódios antes, a Ayumi foi caçada pelo Biolon e ela cai num rio, levada pela correnteza, é achada por um cara lá, que se fez passar por irmão dela, chamava ela de Midori, já que ela perdeu a memória, e fica aquele novelão, né? Procura a Ayumi, que também o Biolon tentou destruir o robô Halley, a casa da família Igarashi foi destruída e talvez os pais adotivos dela morreram também. Com a falta do Giban, as máquinas não funcionam. Aí, um episódio depois, ele é ressuscitado. A exemplo, mais ou menos, quase tão rápido quanto aconteceu com o Kamen Rider Black. Desculpem os spoilers, mas vai reclamar do quê? Um seriado com mais ou menos 30 anos. Qual é? Além da ressurreição, indiretamente graças a Ayumi, ele ganha, por exemplo, o poder braquial, que é um aparelho num dos pulsos e tem ganchos que fecham. A agulha giratória, que é uma arma que tem uma broca retrátil. E, por fim, o autocanhão, que é uma bazucona que vira a nova arma de eliminação dos monstros. Eu quase esqueci. E em episódios ridículos, até hilários, também o cachorro que mia. Praticamente os animais acabaram sofrendo experiências do Biolon e têm suas cordas vocais afetadas. Muita coisa. Já que no total foram 52 episódios, sem falar num filme, como é de costume, que foi lançado por lá, mas nunca veio pro Brasil. Lembrei também de um episódio que aparece um sósia do Dr. Jamahri, que na verdade é um ator. E como boa parte dos seriados, acabavam reprisando tudo de novo. Só mais tarde, quando foi
lançado pela Focus Filmes, é que dublaram os últimos episódios. Eu acabei não vendo o penúltimo episódio, que é o confronto final com a Amado Garbo. Acabei conferindo o último. A essa altura do campeonato, a Yumi já tinha recuperado a memória, foi sequestrada pelo Bailon, visto a verdadeira forma do Dr. Jean-Marie, o que acontece com a Marcia Cannon. Um detalhe que eu esqueci de falar é que sempre quando o Giban aparecia da altura da cintura, abria uma gaveta que puxava um distintivo com a insígnia dele e ficava falando: sou o policial de aço Giban, do Serviço Secreto do Setor de Segurança. E falava cláusula número 1 da Lei Bailon, não sei o que, não sei o que. Eu lembro até que um tio meu tinha raiva porque ficava embromando, falava demais. O ator Shohei Kusaka, que fez o papel do Naoto Giban, já veio para o Brasil mais tarde. E ele também tinha aparecido num episódio, na verdade foram 2 episódios do Jiraiya, que ele foi o ninja Kamenin Oruha. E já que eu falei dos 2 últimos episódios, como alguns dubladores tinham falecido, a exemplo do que fazia o Giban, que era o Carlos Laranjeira, e o que dublava o Dr. Jean-Marie, que era o João Paulo Ramalho, e outros artistas foram substituídos. Ficou meio estranho. O final não é dramático que nem o do Metalder, mas tem essa carga de tensão. O Seishi podia balear fácil os soldados mascarados, mas era um troço como lá na delegacia que ficou um troço tosco. Foi um seriado que marcou época. Teve um gibi que saiu pela Ebal, se não me engano. Não teve nenhuma adaptação, prosseguimento pela editora Abril. É claro que a Glaslit fez sua linha de brinquedos. Eu lembro de um guri que era sobrinho de uma ex-vizinha que tinha o boneco do Dr. Jean-Marie. E acho que um ex-colega de colégio tinha o Giban. E é claro que também teve trilha sonora gravada em português que a Top Tape lançou em vinis e fitas cassete. Uma locadora de Alvorada que existia, a Power Video, tinha um exemplar, ou 2, não me lembro, do VHS do Giban. Só sei que também tinha o do Jasper, devia ter. Tinha dos Flashman também. O Yanagida foi o mesmo ator que tinha feito o papel do Dr. Tokimura em Flashman. Era o ator Léo Manguetti, que na verdade ele não falava japonês, ele falava inglês e dublaram por cima. Só no primeiro episódio é que podíamos ver o Naoto se transformando em Giban, ou melhor, o contrário, já que na verdade ele se transformava fora da câmera. Entre outras curiosidades, ficam a critério de vocês pesquisarem um pouco mais. E era isso. Deixem aí nos comentários se lembravam do Policial de Aço, se gostavam dele, se detestavam, ou se achavam divertido. Uma curtida básica para o canal, compartilhe em suas redes sociais e, para quem já não fez, pode vir e se inscrever. Até mais!